sua Bíblia Sagrada e abra em Lucas capítulo de número 5. Lucas, Evangelho de Lucas capítulo de número 5, a partir do verso 33. Lucas, ele é o terceiro evangelho, terceiro livro do Novo Testamento, amém? Lucas 5, verso 33. Está escrito o seguinte: disseram-lhe então eles: por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações? Contam meio dos fariseus, mas os teus comem e bebem. Detalhe, os fariseus eles já estavam aqui, pela segunda vez importunando Jesus, porque minutos antes Jesus ele estava num banquete na casa de um homem chamado Levi, ele era publicano. Jesus havia chamado ele para segui-lo, e Levi havia dado um grande banquete na sua casa e havia convidado os publicanos. Aí os fariseus eles ficaram revoltados com os discípulos e perguntaram: por que vocês comem com pecadores e publicanos? Aí no versículo de número 33, os fariseus agora, eles junto com os discípulos de João, vêm importunar Jesus. Continue em pé, olha o que diz o verso de número 34. Ele lhes disse, Jesus está dizendo: podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Verso 36. Disse-lhe também uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma veste nova para cozer em veste velha, pois que romperá a nova, e o remendo não condiz com a veste velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Aí o verso 38 ele diz: mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Agora eu gostaria de ler o verso de número 38, e em seguida a Igreja Batista Monte Moriá, filial Irã, vai repetir logo em seguida. Eu leio primeiro e em seguida você repete, amém? Estamos de acordo? Está de acordo? Diga amém. Amém. Vamos lá, verso 38. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Amém? Vamos juntos estar orando para que o Senhor fale conosco nesta noite através dessa sua palavra. Amém? Feche os seus olhos comigo e vamos juntos orar. Senhor nosso Deus, Pai bendito, Pai amado, obrigado, Senhor, por esta leitura, Senhor, da tua palavra. Senhor, neste momento, quem chegou aqui, Senhor, esta noite, os teus filhos que chegaram aqui esta noite, não vieram aqui, Senhor, ouvir sabedoria do homem. Ninguém veio ouvir, Senhor, diplomacia ou retórica do homem. Nós todos queremos ouvir a voz do Teu Espírito Santo, bramando em nossos corações. Senhor, aos que chegaram atritos, aos que chegaram contritos, precisando de ânimo, de uma palavra amiga, que o Senhor use os lábios do homem para falar à Tua igreja nesta noite. Porque o semeador da Boa Palavra é o Teu Filho Jesus. Então semeia a Tua palavra no solo dos corações nesta noite. E nessa noite o Senhor traga paz, que nessa noite o Senhor traga ânimo, que nessa noite o Senhor traga perdão, que nessa noite o Senhor traga restauração, porque nessa noite nós queremos ouvir o Senhor falar conosco, não o que nós queremos ouvir, mas sim o que nós precisamos ouvir, ó Deus, não para a minha glória, mas para a Tua glória, em nome do Teu Filho Jesus. A igreja diga amém. Neste momento aqui, chegaram perto de Jesus os discípulos de João Batista, com o fim de constranger a Jesus amando os fariseus, que eu expliquei para você. Os discípulos de João,
Eles veem que Jesus está ali no banquete, na casa de Levi, que depois vai se chamar Mateus, no Evangelho, e eles questionam Jesus do porquê que os discípulos e o próprio Jesus não estavam jejuando. Porque na sinagoga havia o costume de um jejum solene em que todos se comprometiam em jejuar na sua sinagoga local, na sua congregação. E os fariseus, junto com os discípulos de João Batista, resolvem questionar a Jesus de por que ele não estava, ele e seus discípulos não estavam participando do jejum. Porque os fariseus, eles tinham o costume de jejuar 2 vezes pela semana. 2 vezes na semana, os fariseus tinham o costume de jejuar. E não era só o costume dos fariseus, o povo também começou a jejuar por conta do jejum dos fariseus, E os discípulos de João Batista também adotaram essa forma, adotaram esse costume de jejuarem 2 vezes na semana. Por isso eles questionam Jesus do porquê que os discípulos não estavam jejuando, que nem eu li para você no versículo de número 33. Continue com a sua Bíblia aberta, viu? Só que os fariseus jejuavam. Você sabe, tanto quanto eu, que quando nós vamos jejuar, nós temos que ter um objetivo, nós temos que ter um propósito, um fim para exercer o jejum. E tem que ser uma causa espiritual, Quando nós queremos pedir ou solicitar algo a Deus, nós entramos em jejum. Mas quando a gente vai ver o porquê que os fariseus eles jejuavam, chega a ser impressionante. Abra comigo lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6. Ali que é o sermão, a continuação daquele sermão de Jesus no monte, capítulo 5, capítulo 6 e 7. Mas nós vamos para Mateus, capítulo de número 6 e o verso 16. Como era e qual era a intenção do jejum dos fariseus? Veja o que diz o verso 16: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Jesus está usando a palavra hipócrita para referir-se aos fariseus. E por quê? Ele continua na parte do versículo: porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Sabe quando uma pessoa acorda às 5 horas da manhã, aquele cabelo desarmado, aquela cara de sono, Era nitidamente isso que Jesus estava dizendo. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para que não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Ou seja, os fariseus eles jejuavam não com uma causa nobre ou com um pedido nobre. Eles não jejuavam com um objetivo espiritual, mas eles jejuavam somente para receber elogios das pessoas. O fariseu ele jejuava, deixava o semblante abatido para que as pessoas, quando vissem eles nas ruas, dissessem: olha, o mestre, o rabinho fulano de tal está jejuando. Olha como ele está, a cara de sono ele está. Ele está jejuando. Então eles faziam com o objetivo de serem vistos dos homens e elogiados pelos homens, ou seja, com a motivação errada, com o objetivo errado. E os discípulos de João, ao contrário dos fariseus, eles jejuavam, também tinham uma prática de jejum, mas sem um objetivo específico. Jejuavam apenas por jejuar, faziam o costume somente por fazer, faziam a tradição somente por fazer, quando essa não era a verdadeira intenção do jejum.
fazia com que aqueles homens se tornassem ignorantes. E eu vou te explicar o porquê. Abra comigo novamente, fizemos a leitura em Lucas, capítulo de número 5. Jesus vai dizer para eles a seguinte parábola, o verso de número 34, Lucas 5:34, ele diz: e ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas, enquanto o esposo está com eles? O que Jesus estava querendo dizer com essa parábola? Porque os fariseus e os discípulos de João, eles estavam tão cegos pela religiosidade, pelo preconceito deles, que eles não conseguiam enxergar que acima da tradição, acima da liturgia deles, o mais importante não era o jejum, o mais importante não era a tradição, o mais importante não era o hábito deles estarem jejuando. E qual era a diferença dos fariseus e os discípulos de João para os discípulos de Jesus naquele momento que estavam comendo com os pecadores? Os discípulos estavam aproveitando o momento com Jesus, porque quem estava diante deles naquela hora era maior do que a religião, era maior do que o judaísmo, era maior do que a tradição, do que a liturgia deles, era o próprio Jesus. Jesus estava dizendo para eles: olha, vocês podem fazer jejuar os convidados das bodas enquanto o esposo está com ele. O que Jesus estava querendo dizer, evidentemente? Jesus estava querendo dizer o seguinte: eu sou mais importante do que a religião, eu sou mais importante do que a tradição, eu sou mais importante do que o dogmatismo, eu sou mais importante do que essa liturgia. Por quê? Porque eu sou o noivo da minha igreja, eu sou o esposo. Jesus, ele é mais importante do que a religião, Jesus, ele é mais importante do que o tradicionalismo, Jesus é muito mais importante do que a liturgia. Por quê? Porque ele é o esposo, ele é o noivo da igreja. Você está aqui nesta noite por causa do esposo, você está liberto nesta noite por causa do esposo. Foi o noivo que te salvou, foi o esposo que te salvou. Se alegre nesta noite, se congratule nesta noite, festeje nesta noite, porque mais importante do que o pregador, mais importante do que o homem, mais importante do que a religião é o teu Senhor Jesus, que é o esposo e o noivo da igreja. Estamos prometidos, ataviados, diz a palavra de Deus, como uma noiva para o seu noivo. E a gente tem que se alegrar, irmãos. Só pelo fato de estarmos aqui esta noite, nós temos que se alegrar diante da presença do esposo. Por quê? Porque quando uma noiva, né, uma namorada, uma esposa, né, está diante do seu noivo, do seu prometido, é o melhor momento que ela está vivendo. Nossa levita Tamires, quando está com o nosso irmão Adelino, é o melhor momento que ela está tendo, está com o seu namorado. Ela está alegre, ela aproveita cada momento, porque é uma pessoa especial. Do mesmo jeito é a igreja, a respeito de Jesus. Quando você está na igreja, você não pode chegar aqui e ficar com a cara fechada, mal-humorado, reclamando, mastigando chiclete, mexendo no celular, olhando para a filha do irmão, olhando para a roupa do irmão. E não esqueça isso: o presente que está nesta noite, o maravilhoso que está nesta noite, o príncipe da paz está nesta noite, o esposo, o teu noivo está presente nesta noite. Se alegre, porque o noivo está presente. O esposo está presente para curar, o esposo está presente para batizar você com o Espírito Santo e com fogo, o esposo está presente para curar as suas enfermidades. Nesta noite, sinta a presença do noivo, sinta a presença do esposo. O esposo está na casa, o esposo está na Monte Moriá esta noite. Jesus, ele é mais importante do que a religião. Você precisa estar alegre, você precisa estar feliz diante da presença do Senhor, porque a religiosidade, estarmos aqui só por estarmos, não significa nada. Ter uma carteirinha de membro bonitinha não significa nada. Estar de saia longa, de terno engravatado, você pode ter 20 ternos, 60 gravatas, 40 saia longa, 40 vestidos. Se não tiver a alegria de estar com o teu esposo, com Jesus, não adianta
tradicionalismo, religiosidade, liturgia, não vai levar o crente para o céu. E tem muita gente que está vivendo de aparência. É o crente embalagem. Sabe quando você compra uma embalagem de chocolate, você compra todos os chocolates da caixa, você vai guardar a caixa porque ela é bonitinha? Se você comprar, imagine você comprar uma caixa de chocolate, aí quando você vai abrir a caixa de chocolate, não tem nenhum bombom dentro. Só tem a embalagem. E tem muita gente na igreja assim. Só tem a embalagem. Não tem conteúdo. Não tem qualidade. Isso preocupa o Espírito Santo de Deus. Porque o crente tem que estar feliz de estar na presença do Senhor. Tem que estar feliz quando chega na igreja. Tem que estar feliz quando adora Jesus. Vamos continuar a leitura. Verso de número 36. Ele vai encontrar outra parábola. Aqui é um volume de parábolas, né? Só nessa passagem acerca do jejum, Jesus ele conta duas parábolas. Duas aqui parecem semelhantes, que é a que nós vamos ler aqui agora, né? Verso de número 36. Diz o que é? E disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma veste nova, preste atenção, uma veste nova, para cozer em veste velha. Aí ele explica por quê. Pois que romperá a nova, e o remendo não condiz com a veste velha. Quando Jesus Cristo ele salva você, quando Jesus Cristo ele perdoa você, Ele quer introduzir você, acender em você o seu Espírito Santo. A pessoa quando aceita Jesus como Salvador, ela sente algo novo, algo que nunca sentiu na sua vida. E nós devemos permanecer sentindo este algo novo, que é a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos selados pelo Espírito Santo. Mas infelizmente tem gente que entra na igreja. Quando eu ia para congressos, a gente via aquela coisa, né? Aquela multidão, 200 almas para Jesus, 300 almas para Jesus, e aquele emocionalismo, né? Todo mundo naquela êxtase, naquele emocionalismo. Quando você vai procurar, 2 se firmaram, 3 estão indo para a igreja, né? É sempre assim, esses eventos grandes. Por quê? Porque as pessoas quando aceitam Jesus, muitas que aceitam de sentimentalismo barato, elas têm um choque da realidade. Elas têm uma crise da realidade. Por quê? Porque elas veem que o Espírito Santo, para manter o Espírito Santo, para ter a presença de Jesus, para ser um crente cheio do Espírito Santo, tem preço. Veja o que Jesus disse: pois que romperá a nova, e o remendo não condiz com a veste velha. Está falando de compatibilidade. Porque o Espírito Santo de Deus não é compatível com certas coisas da nossa carne. Precisamos ser compatíveis com o Espírito Santo. Porque eu conheço gente que diz que é evangélico, é cristão, mas bebe, né? Xinga palavrão, mente, engana, não paga ninguém, fala mal dos líderes da igreja, fala mal das irmãs, assiste conteúdo adulto, não pode ver uma mulher passar na rua, e a pessoa diz que está indo na igreja. Não, sou batizado nas águas, eu falo em línguas, eu tomo a Santa Ceia, mas não é compatível com o Espírito Santo. Temos que ser compatíveis com o Espírito Santo. Irmã Maria, temos que ser compatíveis. Porque o que acontece? A palavra de Deus diz aqui que a roupa nova, o tecido novo, não condiz com o tecido velho. Você vai pegar uma veste sua, um tecido novo, né? Para remendar na veste velha. Você vai tirar o pneu novo do seu veículo para colocar um pneu velho? Você quer colocar coisa nova. Então o crente ele tem que ser compatível com o Espírito
Se você roubava, defraudava, você não pode defraudar mais, não pode roubar mais. Se você gostava de uma mentirinha, você não pode mentir mais. Se você gostava de uma fofoca, você não pode fofocar mais. Você vai sacrificando as coisas para ser compatível com o Espírito Santo. Porque só vai subir, irmãos, quem for compatível com o Espírito Santo. Pode vir na igreja, pode estar vestido de crente, pode estar vestido de ovelha, mas dentro é um lobo, salteador, mas não vai subir. Tem que ser compatível com o Espírito Santo, tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que dar frutos de arrependimento, tem que dar frutos de justiça. Se quiser subir ao encontro do esposo, se quiser subir para a Nova Jerusalém, tem que demonstrar compatibilidade com o Espírito Santo. Olha para o teu irmão e diz: seja compatível com o Espírito Santo. Sorria para ele e diga: seja compatível com o Espírito Santo. Que sejamos compatíveis com o Espírito Santo nesses últimos dias, porque hoje tem igreja de todo tipo. É um evangelho cardápio, né, irmãos? Todo tipo tem igreja. Várias e várias ensinamentos. A Bíblia diz que são doutrinas de demônios, né? Espírito de erro operando dentro das igrejas, né? A gente olha o que se transformou o louvor, a música cristã brasileira, né? É um materialismo. Eu fiz uma publicação no meu Facebook, depois uma pessoa veio no meu privado e não, irmão, é louvor. Tem um louvor, irmãos, que a gente vê que está adorando o nome de Jesus. Não estou criticando artista evangélico, nem criticando música, né? Mas eu sobrevivi, né? Eu aprendi a ganhar. Onde é que o nome de Jesus nesse hino? Hoje a gente vê, eu me lembro que músicas pentecostais falavam do batismo do Espírito Santo, falavam do dom de línguas, do dom de profetizar. Hoje as músicas pentecostais, os hinos pentecostais só falam de humanismo, materialismo. Eu sei que isso é duro que eu estou falando, mas é a verdade. Há louvores que eu escuto dentro da igreja que eu não sinto mais nada. E o louvor a gente tem que sentir a nossa adoração correndo nas nossas veias. Por quê? Porque as igrejas hoje estão muito materialistas, até no nosso movimento pentecostal. Por quê? Nunca se viu tanta facilidade para pregar bênçãos e prosperidade. Todo mundo sabe pregar sobre bênçãos e prosperidade. Quero ver pregar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A palavra que salva, que liberta o homem do pecado, que liberta o homem do inferno, da condenação. Nesta noite, Jesus está procurando pessoas crentes compatíveis com o Espírito Santo, que não se dobrem, que não se deixam levar por esse materialismo barato, por esse evangelho fofo. Jesus nesta noite está à procura de pregadores, de verdadeiros crentes que revolucionem esta nação. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Aí ele conta outra parábola, verso 37. Já quero encerrar a mensagem em nome de Jesus. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. O vinho novo aqui simboliza a graça. E para que a graça fosse derramada em nós, haveria de haver um sacrifício de sangue. E você sabe que quando o pecador ele pecava, haveria de ser derramado o sangue de um animal inocente, para que a pessoa, no ritual de purificação, oferta pelo pecado, o sangue daquele animal inocente fizesse expiação pela pessoa. Aí Jesus, no capítulo de número 6, no capítulo de número 26 de Mateus, melhor dizendo, verso 28, ele está celebrando a última ceia com os discípulos, e ele fala que o cálice, aquela taça de vinho, simbolizava o Novo Testamento, o seu sangue, uma nova aliança. Por intermédio do sangue dele, teríamos acesso
acesso à graça. Mas a pessoa precisa, para receber o sangue da graça, o sangue da nova aliança, o sangue da remissão, que é o sangue de Jesus, a pessoa precisa se transformar, se converter em uma nova pessoa, em uma nova identidade. O vinho novo simboliza o sangue de Cristo, porque ele disse que este cálice, bebei dele todos, porque este cálice é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ou seja, o vinho novo, aqui no verso 37, é o sangue de Cristo. E o sangue de Cristo só vai ser espargido, só vai ser derramado na vida da pessoa que vive uma conduta espiritual. Porque o que está escrito na palavra de Deus? Filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tendes um advogado, Jesus Cristo, né? E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas para obter a remissão dos pecados, nós devemos viver uma nova conduta de vida. Nem nós já falamos aqui. E o vinho novo, que o vinho ele era um alimento muito abençoado na época de Jesus, era muito sagrado, simbolizava o sangue de Cristo. Aí ele continua a partir do versículo 37. De outra sorte, o vinho novo, né? Está falando, ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres. O que é um odre? Pregador Iago, o que é um odre? O odre era como se fosse uma garrafa térmica com uma alça de couro feita em pele de animal. Como não tinha plástico naquela época, matéria-prima para fazer garrafas, as pessoas pegavam a pele, geralmente de cabras, e faziam os odres para colocar os líquidos. Geralmente quem viajava pelos desertos possuía um odre para guardar água na viagem. Mas como o odre ele era feito de um tecido de animal, pele animal, com o tempo, com o passar de viagens, os irmãos sabem, esse couro legítimo, com o tempo, o couro sintético a gente sabe que ele despera, né? Aquela pele despera toda, mas o couro original, né? Com o tempo, quando ele envelhece, aquela pele endurece, fica dura, e como a pele fica sólida, fica dura, aparecem rachaduras no couro. E quando a pessoa guardava a água no odre velho, a água vazava, o vinho vazava, porque o odre estava velho, não tinha mais resistência, especialmente do vinho, porque o vinho, no processo de fermentação, ele expele muitos gases no ar, no couro, o que faz com que o couro se rompa por conta do ácido do vinho, porque o odre não tem mais resistência, o couro não é mais novo, não consegue resistir o processo de fermentação do vinho novo, e ele vaza. É o que acontece na vida espiritual também. Porque para estarmos na casa de Deus, para seguirmos o Evangelho, é preciso resistência. Porque a nossa vida espiritual é cheia de belezas. E eu não estou falando, Levita Tamires, eu não estou falando de belezas externas, belezas espirituais. Você não enfrenta só guerra com o teu marido que não quer ir para a igreja, ou teu filho que não quer ir para a igreja, ou perseguição no trabalho, ou perseguição no vizinho. É uma guerra espiritual, porque nós somos tentados pelos nossos desejos carnais. E as pessoas que aceitam Jesus, que recebem Jesus por emocionalismo, acabam cedendo aos deleites da carne, aos prazeres
cansada no meio do caminho, o sol seca a semente, quando ela vê o calor da perseguição, o que é que vai acontecer? Ela não consegue absorver a palavra. O crente que está mundanizando, o crente que está esfriando, ele não tem mais resistência espiritual. Ele vê as perseguições por ele ser evangélico no trabalho, na faculdade, na escola, na família. Aí ele se escandaliza. E o que acontece? O vinho se entorna-se, ou seja, o vinho vaza, se derrama, porque ele não tem resistência espiritual. E o Espírito Santo, ele não fica, ele não habita no velho homem. A Bíblia diz que Deus não dá o Espírito por medida. Ou seja, o Espírito Santo está vendo que você está voltando com as velhas coisas. O Espírito Santo está vendo que você está voltando a fazer as coisas do mundo, as coisas do velho homem, o teu antigo eu, o teu antigo homem. Está querendo reinar? O que o Espírito Santo faz? Ele sai da vida da pessoa. Mas a pessoa acha que porque está vindo na igreja, a pessoa acha que porque está vindo todo dia para o culto, ou porque está de pé e gravata, porque está com a Bíblia debaixo do braço, a pessoa acha que o Espírito Santo está dentro dela, mas o Espírito Santo já se retirou por conta de que ele voltou a ser um homem velho. Mas nessa noite Deus, ele quer renovar o teu interior. Ele quer renovar a tua vida, ele quer renovar um pacto novamente com você. Não volte mais a fazer aquilo que você fazia. Não faça mais aquilo que você fazia. Não volte, não se arrependa de ter aceitado Jesus, porque a recompensa preparada para aquele que perseverar até o fim. Conserve, mantenha a resistência, mantenha a força e resista às tentações do tentador. A Bíblia diz: resistir ao diabo, resistir o tentador e ele fugirá de vós. Não volte com as coisas do velho homem, porque a Bíblia diz que todo aquele que aceita Jesus como Cristo, como Salvador, se torna uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, diz a palavra de Deus, e tudo se fez novo em Cristo Jesus. Ele se apresenta como esposo, como noivo. E ele quer uma noiva santa, uma noiva pura. Ele quer uma noiva imaculada. E precisamos conservar o vinho novo. Precisamos conservar o Espírito Santo na nossa vida. Ele diz no verso 38, já vou encerrar a mensagem. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos. Aí ele diz, parte B, e ambos juntamente se conservaram. Ou seja, não é só você que conserva a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo também te conserva. Você que está passando por problemas, por dificuldades, ataques do vil tentador, tentações, nesta noite Jesus te trouxe aqui nesta noite para te dizer que eu tenho conservado a tua vida, eu tenho conservado a tua família, eu tenho conservado o teu coração. Permaneça conservando a minha palavra, permaneça conservando a minha doutrina, permaneça conservando a minha graça, e eu conservarei a tua vida do mal, eu conservarei a tua família, eu conservarei a tua casa, eu conservarei a tua alma, diz o Senhor. A igreja se põe de pé. Quero fazer uma oração, não é a oração final, estarei entregando para a dirigente, para ela estar encerrando o trabalho, mas eu gostaria de fazer uma oração com você, para que você cada dia mais se conserve diante de Deus, que a cada dia nós nos conservemos a presença de Deus. A igreja fecha os olhos.